5 anos, as publicações da Europa América declararam falência. Terminava assim o percurso de décadas de uma chancela lançada depois da Segunda Guerra pelos irmãos León de Castro, famosa pelas suas edições, editora de oposição e resistência ao Estado Novo, que fez história no nosso país com um papel muito importante no acesso e na democratização da leitura em Portugal. Disse terminava, mas não é bem assim. Há um ano, um jovem gestor, Alexandre Rezende, vindo das áreas da energia, da consultoria e da banca, decide comprar a marca em leilão e relança a mítica Europa América. Um ano depois, o que o motivou? Como está o negócio numa altura difícil para uma editora independente? Que balanço desta aposta? Alexandre quer voar alto, mas com os pés na terra. Olá, Alexandre, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo e é um grande prazer porque eu admiro-te muito, Alexandre, por ser um jovem gestor que de repente aposta numa editora que eu também tenho ligações sentimentais como tu. Eu em pequeno ia muito à livraria ali no Marquês de Tomar, ou na 5 de Outubro, ali das publicações, comprava muitos destes livros. Para os meus filhos comprei muitos destes da Ciência Horrível, esta coleção giríssima que eles tinham, História Horrível, Ciência Horrível. Incrível esta coleção fabulosa. E depois os clássicos, claro, estes esteiros, que tu já vais falar disso, que era o número 1 destes livros de bolso, tinham os livros de bolso, e os apontamentos de estudo, que graças aos quais escudaste de ler tanta coisa no liceu. Mas não vamos falar disso. Não, agora não interessa, né? Não vamos. Muito bem, Alexandre Rezende, o teu nome é com Z. Porquê, Alexandre? É antiga. Era também com Z? Foi porque, exatamente, muitas palavras antes, que agora são grafadas com S, eram com Z, também por causa de um acordo ortográfico, salvo erro... 91? Esse? Não, antes. Anterior? Década de 30. Ok. Década de 30 em que houve ali uma... Digamos, acho que foi o primeiro acordo ortográfico, mas onde também começaram os problemas com o Brasil. Pois. Foi feito um bocadinho sem falar com eles, acho eu. E, portanto, houve ali... Como todos, muitas não correm bem os alterações. acordos ortográficos. Temos essa história, não é? É verdade. E insistimos. Portanto, foi mais um. Exato. E então tenho metade da família com S, porque depois sabia. Foram obrigados a mudar a grafia? Sim, à medida que iam nascendo, não é? Ok. E a outra metade ficou com Z. Tu tens a antiga, mas aposto que estás sempre a corrigir as pessoas de todo lado onde tu inscreves. É com Z. Mas eu não me importo, pode ser com S, com Z. A única coisa que tem que ir é o e-mail, não é? Que aí... Pois, aí muda tudo, não é? Se é outra letra, claro. Muito bem, tu és licenciado, tu és gestor, licenciado pela Católica e depois és mestrando em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Tens 20 anos de experiência neste ano de empresas, áreas financeiras, de estratégia. Estiveste até ligada a energias renováveis, passaste por aí? Continuo também ainda assim ligado também a essa área. Sim. Transição energética e sustentabilidade. Exatamente. Mas, portanto, tu continuas com esse emprego à séria e isto é um bocado o hobby que tu fizeste... Continuo, sim, com essa atividade, mas isto longe de ser um hobby, é mesmo um projeto à séria também. Muito bem. De facto, os livros para ti é uma paixão, vê-se logo. Tu não tinhas histórico de trabalho na parte da cultura, da literatura. Desde pequeno tinhas muitos livros em casa, Alexandre, tinhas essa sorte? Muitos não digo, mas sim, sempre tive contacto com os livros e sempre tive essa sorte de ter esse contacto e de ler bastante. E depois, sobretudo, quando fui para uma escola. Quando mudaste de escola no quinto ano, não foi? No quinto ano, exatamente, que era uma escola nova e que tinha uma biblioteca com livros novos, tudo novo, não é? E então tive sorte de ir para essa escola com essa biblioteca e também tive a sorte de ter colegas que gostavam muito de ler e que quase que fazíamos campeonatos. Exato. E sobretudo um dos colegas, o Nelson, que aqui fica homenageado. Exatamente, que lia ainda muito mais do que eu, mas que fazíamos claramente um campeonato um contra o outro. Trocavam livros, ao género, sim, quando ia devolver, ele ficava com ele para ler. Muitas vezes, exatamente. E começámos ali quase a fazer alguma crítica e algum aconselhamento também literário. E portanto vem daí, digamos, a minha paixão pelos livros. Não é? Falaste disso agora, eu vou saltar um bocadinho e a propósito da tua editora, é muito importante esse aconselhamento literário, porque de facto nós lemos e essa coisa de passar livros, sugerir a filhos, a afilhados, a tios, a irmãos, é muito importante e as coisas passam muito por aí também, não é? Sim, é fantástico. Muitos livreiros, mais às vezes livrarias independentes, não é? Aquelas chamadas livrarias independentes de bairro, que conseguem fazer isso
no meio de tantos livros que são editados, é verdade. Mas todos os dias em Portugal, é impressionante, dezenas, é impressionante. É verdade. E que conseguem fazer esse aconselhamento, mas também, lá está, eu fico sempre... Eu gosto muito quando lá está um amigo, um colega, dá essas sugestões, porque consegue, digamos, no meio de todo o caos, digamos assim, que são esses milhares de livros editados... E escolher, selecionar uma coisa, olha, isto tu vais gostar disto. Exatamente. E dos melhores livros que tenho lido, não sei, se calhar é influenciado, acredito que sim, mas acabam por ser, lá está, talvez por serem direcionados, por saberem mais ou menos os seus gostos, ajudam e costumam ser livros fantásticos. E, por exemplo, o Roberto Bolanho, que tu gostas tanto, foi uma sugestão que te deram? Foi. Mas aí foi uma coisa, até foi uma paixão também que eu fui tendo. Falas muito dele, gostas muito. Como é que descobriste? Mas é praticamente a mesma paixão, eu acho que é amor. Tu dizes amor. Tu dizes, é incrível, como é que um homem escreve tão bem, que ele deixou-nos há 20 anos, 21 anos, 50, em 2003. Sim. Impressionante, tão novo, mas tu dizes, como é que alguém consegue escrever tão bem como ele e tão bem ficas apaixonado, por exemplo, sobre jogos de tabuleiro? É isso. E aquela obra-prima, o 2666, como é que ele consegue começar com... São 5 partes, e a primeira parte são, salvo erro, 4 académicos. Quer dizer, quem souber a sinopse daquele capítulo nunca leria aquele livro, que é impossível, não é? Como é que aquilo, a falarem de um autor e fazerem conferências, e como é que ele consegue transformar aquilo na minha perspectiva, uma obra brilhante. Eu acho que essa é aquilo que eu gosto nos livros, na literatura, sobretudo, que é essa surpresa, surpreender. E essa capacidade que os autores têm, não só de desenvolver uma história, de terem a ideia da história, de desenvolvê-la por palavras, não é só ter a ideia, é conseguir pôr em palavras uma história, desenvolverem as personagens, mas depois, sobretudo, porque é que escolhem aquela palavra e não outra, porque é que está naquela ordem e não noutra. E dá muito trabalho isso, não é? Imagino que sim. Eu adoraria ser escritor, mas não tenho a mínima capacidade para fazer isso, e portanto eu tenho o maior dos... Eu só me lembro do pai António Vieira que dizia, desculpa esta carta ser tão grande, mas não tive tempo. E de facto dá trabalho cortar, e os escritores, volta e meia recebo aqui escritores, dizem isso, o trabalho que me dá escrever o livro ainda é como o outro, porque eu estou inspirado e escrevo muito. Agora, depois cortar aquilo, selecionar, abrilhantar aquele texto, tirar os adjetivos a mais, as palavras a mais, cá está. Sim. Isso está e a folha em branco, não é? Folha em branco, começar a pôr alguma coisa que depois que os vai levando por um certo caminho, depois apaga, volta a pôr, muda a ordem, afinal nada disto interessa, corta, é isso. Corta o capítulo inteiro para o lixo. Exatamente. Insano o trabalho. Completamente. É incrível. E tu falaste este 2666, é uma obra já póstuma, editada já depois de eu morrer, com mais de 1000 páginas. Sim. E tu falaste a primeira parte e tem esta quarta. Tu dizes, não me lembro se tem 400 páginas, só esta quarta página, que são centenas de assassínios e mulheres do deserto sonora, do norte do México, que são violadas e assassinadas, com centenas de cenas desta violência doméstica, femicidas. A obra dele anda muito em torno da... Mas a pessoa fica agarrada àquilo, a ler aquilo. E não é pelo prazer macabro de ser gore, não. Faz parte da história. Eu li aquilo... É fascinante. É fascinante. É um dom, totalmente. E eu li aquilo, lá está, é uma coisa violenta, é uma coisa abjeta, mas ao mesmo tempo a forma como ele escreve aquilo, a história que está por trás, consegue criar uma beleza, digamos, a partir do horror. Sim. E consegue-nos pôr a pensar, consegue-nos pôr a... Que é o que tudo que a literatura deve fazer e pode fazer, não é? Isso, exatamente. A Estrela Distante, outro que tu gostas muito dele, é muito desconhecido este. Não é tão conhecido, mas sempre que eu vejo um daqueles aviões, principalmente no verão, aqueles aviões na praia que com as mensagens publicitárias. Lembras-te? Lembro-me dele porque era um dos personagens, fazia poemas
com assim, um desses aviões. Bem, é um daqueles aviões de exibição, não sei o nome daquilo. Com o estilo do Red Bull que fazem as acrobacias aéreas. E ele escrevia uma palavra e era assim uma coisa, uma espécie de poema que ele desenhava. Sim, mas também é muito à volta da violência que é um grande tema na obra dele. Tu dizes depois, e aos Detetives Selvagens, também famoso, não é? Estes detetives que procuram 20 anos esta escritora desaparecida, mexicana. Exato. E tu dizes, ele escreve tão bem que se ele escrevesse um livro de culinária era um best-seller. Não, eu adoraria. Ele pode escrever sobre tudo. Acho isso extraordinário. Não, é incrível. Lá está. A capacidade de que ele, pelo menos em mim, se calhar outras pessoas não terá, isto acaba por ser muito subjetivo, mas a capacidade que ele tem em mim de me conseguir cativar no primeiro parágrafo é uma coisa que é aquilo que eu muitas vezes procuro nos livros, não é? E acho que todos aqueles que gostam de livros e percebem isso, que é abrir a capa, ver a primeira frase, o primeiro parágrafo, e querer ler e ler e ler até ao fim. Agora lembro aqui, por causa de ti, eu lembrei-me disto, o Mistério da Página Seguinte, que é uma coisa que tu gostas muito, este entusiasmo, este sentimento quase infantil, e há este início, por exemplo, dos 100 anos de solidão, não é? Do Gabriel Garcia Marques, que diz assim, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Como é que ele se lembra disto? Como é que é possível? As famous first words, não, em vez de ser as famous last words. Sim. É extraordinário e, de facto, prende muito uma pessoa. A primeira... Ou lembro do Jeffrey Asher, também é um contador de histórias exímio, que também dizia, por exemplo, no Caim e Abel, acho que a primeira frase era ele só deixou de gritar quando morreu e ele só começou a gritar nesse momento. E era quando a mãe que dá à luz um filho com defeito, não sei o quê, na história. E também assim podem empreender-nos mais às vezes do que a capa e do que... Exatamente. Esse poder da palavra e de lá estar de nos abrirem com palavras naquela ordem, aquelas palavras nos abrirem um novo mundo, digamos assim, uma história, é para mim a coisa mais gira que existe nos livros e que eu continuo, lá está, com esse sentimento quase infantil, como uma criança que está a ver mais as imagens, não é, nestes livros infantis. Exato. E depois começa a ver também as letras e quando aprende a ler começa a descobrir todo um novo mundo. É muito esse sentimento que eu tenho quando leio qualquer livro. Os Esteiros, falámos dos Esteiros, do Soeiro Pereira Gomes, um livro de 71, o primeiro livro que tu compraste com dinheiro do lanche, conta sua, foi ainda estavas na escola ainda? Estava quinto ou sexto ano, lá está, nessa tal escola nova, e que fizeram uma feira do livro. E tu era onde? Tu nasceste aqui em Lisboa? Tu és aqui em Lisboa? Eu nasci em Oeiras, mas... onde eu moro, onde eu venho. Sim. E depois, nesta escola, era absolutamente fantástico. Que era lá? Não, depois eu fui para a Amadora. Ok. E esta escola era na Amadora. Okay. É que é bom, estes exemplos são bons e que tem uma boa biblioteca que faz... Sim, é muito importante sim. saber. É a escola e que tem o nome do escritor. Quando eu lá andei tinha outro nome, mas depois batizaram-na de Miguel Torga, salvo erro, portanto não está mal escolhido. E então eu fui à feira do livro da escola e pronto. Arranjaste logo este primeiro, é o primeiro livro da coleção de livros de bolsos clássicos. Exatamente, e gostei muito. Porquê? Porque tinha aqueles... Era super gira, amarela, com os bonequinhos. Isto deve ser interessante, este livro. O grafismo da Euroamérica era muito bom. Tu herdaste isso? Sim. Tu tens um grande cuidado com o grafismo também, não tens? Sim. Eu vejo nas capas dos seus livros. Nós quisemos pôr o melhor que havia da Europa América, que era, por um lado, uma imagem distinta, trabalhar com bons vocês fazem isso em outsourcing, digamos assim, não é? Tu contratas bons designs. Sim. Por exemplo, do teu primeiro livro que tu editaste, da famosa peruana da Cláudia Ulloa, tu arranjaste os tradutores. Os tradutores são os mesmos que, olha, do 2266, por exemplo. Exatamente. Já premiados. Sim. O Artur Guerra e a Cristina Rodrigues. São excelentes tradutores. Procuras um bom tradutor, procuras um bom gráfico, mudaste o logótipo, fizeste uma série de exatamente. Nós quisemos... em livro. Eu acho que é um desafio muito interessante relançar uma marca que, por algum motivo... desapareceu, principalmente as marcas que tiveram sucesso
que marcaram gerações, neste caso a Europa-América marcou gerações de leitores. Exatamente. E nós, o que eu quis com este projeto foi mais do que um projeto pessoal ou um hobby, que é verdade, é um prazer, que eu tenho o prazer dos livros, mas quero partilhar isto com outras pessoas e, sobretudo, trazer a memória inicial da Europa-América, que era uma memória primeiro, da disponibilização dos livros, dar a conhecer novos autores, democratizar também o acesso. Eles, inclusive, eram muito... Estou a falar do Francisco e Adelino Leão de Castro, estes dois irmãos, uma editora fundada em 29 de maio de 45, pouco depois da guerra, da Segunda Guerra. O nome que eles escolheram, Europa-América, vem desta aliança que tinha derrotado o nazismo e o fascismo. Foram muito opositores e, por isso, editavam estes Soeiro Pereira Gomes, cá está, o Alves Redolo, até o Garcia Marques e o Jorge Amado. E durante, até à Revolução, foram, de facto, alvo de censura e perseguição. Quer dizer, não era fácil a vida deles também, mas tinham de facto estas coleções dos apontamentos, dos clássicos, da ficção científica, eles tinham muito disto também. Sim. Eles contribuíram muito para esse desenvolvimento e para essa democratização e dar, quase, olhando, quase dar o livro, disponibilizar os livros aos leitores quase como uma forma de criar mais liberdade para os leitores. Portanto, quase o papel do editor dar, por um lado, a liberdade aos autores de criação e depois ajudá-los a divulgar a sua criação artística e, por outro lado, disponibilizar novos livros, novos autores, novas ideias. Ao passar esses conteúdos estão a melhorar a nossa democracia, exatamente, a nossa cultura. A aumentar as alternativas que existem ao dispor dos leitores. Vai agora fazer 70 anos, para o ano faz 70 anos que eles editaram o primeiro livro que traduziu o Saramago, este do Éric Maria Remarque, A Centelha da Vida. E depois, além disso, temos o Mário Vargas Llosa, o Vladimir Nabokov, os Steinbecks, o Faulkner, o Cortázar, muitos. Muito importante a democratização da leitura que tu falaste, que eu sei que é uma das tuas missões, tu queres, sobretudo, levar às pessoas isso. E também, outra aposta tua, outra missão tua, internacionalizar, divulgar os nossos autores emergentes. Exatamente. Também. Sim. Fizeste gala, por exemplo, nas 3 primeiras edições que lançaste, são pessoas ou que nunca foram cá editadas, ou é o primeiro romance deles, e isso coincidiu e aconteceu, e procuraste isso, com certeza, e portanto foi uma aposta muito importante, porque não é fácil, a pessoa faz uma editora independente e de repente lança um autor que nunca ninguém ouviu falar em Portugal. Exatamente. Não é? Isso é uma aposta, é dura. Não estás a pôr um Garcia Marques assim que as pessoas, não é? Claro, sim. Não é fácil. Mas lá está, também foi esse o trabalho que foi feito nos primeiros tempos da Europa-América, não é? E portanto quisemos quase replicar e voltar a esse, renascer, quando foi renascer, voltar mesmo a esse início da Europa-América. Claro que estamos a falar de outros tempos, estamos outra concorrência, cada vez mais com mais concorrência, mas também um produto que é mais cuidado, e daí o cuidado de termos com o design, com os tradutores, com a revisão. Também apoiarmos nessa parte que muitas vezes os tradutores, os revisores são deixados um pouco de parte, os próprios autores também, já agora. Mas sim, tem sido um trabalho difícil, sobretudo na divulgação e na distribuição junto de algumas livrarias. Mas pronto, é um trabalho... É um trabalho... É algo que nós estamos à espera. Tu estás a lutar contra gigantes, que é... Sim, cá está. Nós queremos acrescentar algo ao mercado. Estão à frente nas estantes, estão... Claro. Difícil. Mas mesmo assim temos tido muito apoio de várias livrarias e mesmo das grandes cadeias. E tem sido um trabalho mesmo quase de equipa, lá está. Não só das pessoas que estão diretamente ligadas ao livro, como também depois todos estes que ajudam a divulgar. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Alexandre. Tu e eles, a antiga Europa-América, mais de 1.900 autores portugueses e estrangeiros, chegaram a ter 15 livrarias e quiosques. Estudaste, isto agora vamos fazer um pequenino intervalo, mas uma resposta rápida. Estudaste um bocadinho o que é que os levou à insolvência em 2019 para tentar evitar os mesmos erros, ou sei lá, uma coisa que tu pudesses contornar, tu gestor és tu, portanto sim, foi uma coisa que obviamente tive que fazer. Há uma coisa que eu gosto muito, que é duas coisas, aliás. Uma coisa é de aprender e a outra é de me rodear de pessoas que sabem mais do que eu, e portanto eu neste processo tentei aprender muito e sobretudo com pessoas que sabem mais do que eu. E tentei perceber não só o mercado, como é que funciona, obviamente, que é os básicos, não é? Sim. Mas também fiz exatamente isso, tentar perceber o porquê. Eu acho que os últimos anos da Europa-América, quem
percebeu perfeitamente que o produto que era dado, os livros, não tinham a qualidade que os leitores merecem. Ou se calhar que outras editoras vieram conseguir para tê-los em detrimento do que... acho que houve vários problemas de gestão que acontecem nas empresas, se calhar se acomodam, e lá está outra concorrência que conseguiu tomar o lugar deles. Mas acho que quando olhamos para o mercado livreiro, temos que ter um grande respeito pelo leitor, dar um excelente produto. A qualidade no papel, a qualidade da impressão, a qualidade, lá está, mais uma vez, do design, da tradução, da revisão, tudo isso ajuda a ter... Claro que sim. E sabemos perfeitamente que agora temos que fazer o caminho das pedras para ganhar outra vez esta confiança. Alexandre Rezende, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Alexandre Rezende. Ele é um jovem gestor que há 5 anos comprou e relançou a falida Europa América, apostado no lançamento de novos escritores, na ficção contemporânea de autores europeus e americanos, ainda não editados entre nós, e em divulgar autores portugueses noutros mercados, contribuindo para a internacionalização da nossa literatura. Estamos a falar ainda, Alexandre, do teu amor pelos livros, que é muito importante. Todos estes Steinbecks e Hemingways, tu também gostas muito. O do Essa, do José Cardoso Pires, também é um autor que tu descobriste tardiamente, dizes tu, mas por quem tens um grande carinho. Exato. O Gonçalo M. Tavares. Há uma série de leitores que tu segues e que tu gostas. Tu deixas, quando estás a ler, tu és um leitor ávido, como já uma vez disseste, deixas livros por não acabar, quando não gostas? Não consigo. Não consigo. Posso travar um bocadinho a leitura e normalmente, como eu lendo vários ao mesmo tempo, muitas vezes acontece isso, mas não consigo deixar, porque lá está, até a última página, até a última palavra, pode ser que... Está à espera da surpresa, não é? Exatamente. O futuro do livro, o e-book, o audiobook, não sei o que é que tu achas sobre isto? Acho que ficou provado, já é uma conversa, está um bocadinho datada esta conversa, porque ficou provado que, de facto, estas novas plataformas, que toda a gente anunciava, é o fim do livro em papel, não aconteceu e, pelo contrário, assiste-se a muito relançamento de livro. Portanto, nunca acontecerá, mas é importante essa complementaridade. A história está sempre lá, não é? Acho que sim. Lá está. Tudo o que permita fazer crescer o mercado e que mais pessoas leiam e tenham acesso ao livro, seja em papel, seja no suporte qualquer. Exato. Acho que é muito interessante. O e-book eu prefiro obviamente o livro em papel. Aliás, nós só vamos lançar os livros em papel porque achamos que é um produto, o toque é diferente, não é? O cheiro, o papel, exato, é uma experiência não diferente. Tem bateria, não. Agora, muitas pessoas obviamente têm acesso por conveniência, pelo que for, ao e-book. Eu só há muito pouco tempo é que tenho, que ofereceram os meus filhos, Alexandre, e só em férias é que eu uso, porque em férias ia com um saco de roupa e do outro lado um saco de livros. A acabar, claro, e em viagem. De facto, com aquela coisinha que não incomoda ninguém, posso estar ali na cama que ninguém acorda. Exatamente. No avião, não sei, dá muito jeito. É a única altura em que eu levo é verdade. Eu também leio às vezes por uma questão, obviamente recebemos muitos livros. Claro. Tem uma questão de espaço, como dizia o outro, exatamente, e temos que ler de alguma forma, seja no computador, seja mesmo num dispositivo. Mas tu recebes muitas sugestões também, não é? Ouvintes, pessoas interessadas gostavam que tu publicasses e, portanto, mandam-te manuscritos, digamos assim. Sim, português, que é uma coisa que estamos a preparar para 2025. Que é uma coisa que tu querias começar a apostar nos portugueses, exatamente, não é? Lá está, para depois fazer essa internacionalização também, numa segunda fase. Sim, porque eu sei, mas eu falei nisso porque sei que é uma das vossas missões de nascença, digamos Queremos assim. Mesmo, lá está, servir de ponte também para levar os artistas portugueses para outros países, não é? Tens recebido muitos? Sim. Tu planetas, as pessoas vão à Europa América, tens um site onde conseguem, por exemplo, mandar para lá, não é? Exatamente, têm lá uma área em que conseguem enviar através do site. Tens recebido muita coisa? Sim. E tens recebido coisas que tu dizes, gosto disto? Sim. Isto é possível, provavelmente vou publicar isto.
Sim, alguns obviamente precisam mais de trabalho do que outros, mas sim, uma edição pessoas com bastante potencial. O que não temos tido é realmente mãos para mãos ou olhos, não sei, para ler tudo, e felizmente não estamos a dar resposta a tudo que nos enviam, não é? Portanto, mas é algo que não está esquecido e que nós queremos muito apostar em autores portugueses. Lá está, descobrir os novos Cardoso Pires, Saramagos, isso era fantástico. Os Gonçalo Zame Tavares, para ir fora. De facto, um livro tem muito poder. Que poder é que tem esta arte, a literatura? Que poder é que isto tem em relação a outras artes? O que é que tu distingues que digas esta arte é de facto única? Por isto e por isto e por isto. Eu acho que lá está, aquilo que eu falava há pouco, pela criatividade que está por trás, uma forma de criatividade de pôr uma ideia através de palavras, né? Desenvolvê-la, contar uma história, não é? Eu acho que todos gostamos de ouvir contadores de histórias, e quando conseguimos ter isso num livro é fantástico. Mas para além disso eu também destacaria o facto do livro permitir nos dias que correm por sendo digamos, algo analógico, conseguir-nos desconectar das redes, sobretudo, distração do dia-a-dia. Lá está, por isso também quando vamos de férias ou de viagens levamos sempre um livro. Muitas pessoas levam um livro porque ajuda a desconectar, claro, não é? Sim. E estamos também mais viajar, abertos a sonhar, para isso. Exatamente. E permite fazer exatamente isso. Eu acho que o livro permite, pelo menos na minha quase... Aqui, hoje és tu aqui. És ti que queremos ouvir. A minha opinião e claro de uma forma quase romântica, o livro permite, digamos, aprender com os outros, aproximar-nos do autor, de outros leitores, permite-nos ter mais empatia, perceber que se calhar não estamos sozinhos no mundo, que há mais pessoas que pensam como nós, ou que sofrem como nós, ou que sentem como nós, ou que amam como nós. Tudo isso eu acho que se consegue tirar através de um livro. Há livros, pronto, que se calhar não é tão evidente, mas na literatura eu penso que há muita essa capacidade. E depois é incrível como muitas vezes um autor tem uma ideia que a desenvolve através da sua história, quando é num livro, e tem uma interpretação, e depois quase cada cabeça que lê aquele mesmo livro tem uma interpretação diferente. Quer dizer, ao mesmo tempo que há uma certa universalidade dos sentimentos, das vivências humanas, das experiências, dos valores, há também uma particularidade que cada pessoa pode colocar em cada momento da sua vida, em cada momento do seu dia, quase. E isso é muito interessante. Havia quem dizia isso, que mesmo as histórias, que os gregos inventaram todo tipo de histórias. Nós hoje em dia, o mundo das histórias de amores e coisas são todas reinventadas e reescritas. Sim, o Homero já escreveu tudo, não é? Exato. Há quem diga isso, exatamente. E claro, pode influenciar positivamente a sociedade, inspirar mentes, aproximar as pessoas. Isso é muito, muito importante. Depois, esta nova editora, digamos assim, a Nova Europa América, tu és sócio, grupo editorial independente, criado em 22, se não me engano, do qual és sócio único. Esta é a CZ o quê? É a Europa América, eu percebo? É a Europa América. CZ foi o desespero no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Não dá desespero, pois não, mas desespero não tem essas letras, mas foi assim uma coisa um bocadinho excêntrica. Tens esta sede aqui junto em Telheiras, aqui junto à Biblioteca Orlando Rebelo, não é? Sim, exatamente. Lá está, tinha que ser, não é ao pé de uma biblioteca. Exatamente, está a pensar nisso, que bem escolhido este sítio, ali bem perto da Biblioteca Municipal Orlando Rebelo, tão importante. E de facto tens não deve ser fácil a tua vida, Alexandre, com esta concorrência que tu tens com estes grupos grandes e que também têm livrarias, esta Porta Editora, a Leia, as Penguins. Sim. Não te sentes engolido, não há esse perigo? Sim, isso sinto, obviamente que sou um pequeno peão, exato, neste tabuleiro disto tudo, assim, sim. Mas lá está, não, obviamente são grupos com os quais não são tão grandes, não é? Que nós... Agora, a nossa ambição também é muito grande. Portanto, aí será tão grande ou maior que a deles, mas mais do que isso eu acho que eles também, a concentração editorial que houve também foi muito importante em Portugal para se manter pelo menos muitas das marcas das chancelas
que também fizeram a história do século XX em Portugal. Sim. Portanto, e continuam a manter, a dar vida, e portanto também são grupos muito importantes para a criação de emprego, para a divulgação de novos autores. A Ciro e Alvim, por exemplo, que é da editora, poderia perfeitamente acabar. Sim, tem um trabalho excepcional, claro, e há pessoas com muitos anos desta indústria que claro, continuam em atividade, e é fantástico. Agora sim, obviamente que somos uma pequena migalha, mas também há um anúncio de muito famoso de uma empresa de rent-a-car dos Estados Unidos, que não vou dizer o nome. Sim. Mas não é uma daquelas duas grandes, não? Era uma das duas grandes, portanto, mas era a segunda. E a segunda estava sempre a tentar ultrapassar a primeira. Claro. E chegou a um ponto que nunca conseguia. A cota de mercado nunca aumentava. Sim. E então eles puseram uma publicidade. Somos o segundo maior empresa dos Estados Unidos. We try harder. Tentamos mais, esforçamos mais. Já sei. E então, isto é uma história que muitas vezes eu lembro. É a imagem de marca deles. E que continua e recorrentemente voltam a esse slogan. Que é passar mesmo que nós temos que nos esforçar mais. Temos que ser mais rápidos a ler os livros, no meu caso, não é? Temos e a captar, se calhar, talento novo. Arriscar mais onde, se calhar, os outros não arriscam. Tentar ir a certos países onde se calhar ninguém vai para ir buscar esses novos autores. Tu arranjar esta carteira de novos autores, tiveste que fazer uma grande pesquisa, tiveste que fazer muitos contactos, feiras, agentes, os próprios autores? Sim, os próprios autores, sim. Ler muita coisa, muita coisa. Tentar perceber o que é que fazia sentido e o que é que não fazia sentido para a nossa linha editorial. E depois lá está, muitos contactos que agora também já vamos tendo com a carteira de agentes, que nos vão passando alguma... Também percebem qual é que é o nossa linha editorial, o nosso posicionamento, e passam-nos também algumas propostas fazem mais sentido. Exatamente. E pronto, depois, muitas vezes também lutar com outras editoras pelos direitos. Às vezes ganhamos, outras vezes perdemos. É a vida. É a vida. Estavam em leilão, por exemplo. E também faz pena, estávamos a falar disso há bocadinho, as livrarias que fecham. A Feran foi há pouco tempo, uma das últimas. Sim, outras históricas que têm fechado. Também... A livraria de poesia que também fechou. É assim umas coisas que nos faz pena, mas esses espaços também vão acabando. Ainda há muitos conselhos, vi uma entrevista tua a falar nisso, ainda há muitos conselhos que não têm uma única livraria. A maior parte dos conselhos do país não tem uma única livraria. Eventualmente poderão ter algumas papelarias que também vendem livros. Exatamente, ou as estações dos Correios, às vezes também vendem. Sim, exatamente, mas a maior parte dos conselhos em Portugal não tem. Se formos ver livrarias em Portugal, existem se calhar à volta de 100. Se pensarmos que a maior parte delas estão concentradas nas grandes cidades, Lisboa, Porto e pouco mais, as 100 que eu estou a referir são as independentes, não é? Sim, fora dos grandes grupos. Há muito poucas livrarias e o livro ainda chega muito pouco a certos sítios. E achas que isso influencia sermos tão poucos leitores em Portugal? Acho que sim, lá está, se não existir... mais acesso, as pessoas leriam mais. Talvez, também é verdade que muitas vezes um dos argumentos contra é que existem as bibliotecas municipais, por exemplo. São muito importantes, isso é que já é em todas. Exatamente, sim, e portanto diria que está quase, se não estou em todos, deve estar quase todos, e portanto há essa rede de bibliotecas que também é muito importante, as pessoas também podem dirigir-se à biblioteca e ler. Gouveia, já nos anos 80, e com grande sucesso, foi um grande trabalho que ela fez quando foi Chá da Cultura, muito importante, isso foi feito, um trabalho que deu grandes frutos, é verdade. Mas acaba por ser lá está, haver um espaço para o livro, uma livraria dedicada em que estejam lá os tais livreiros que leem os livros, que sabem, não vai só na tendência, que aconselham, como falávamos há pouco. Isso é muito importante, e não haver, às vezes até nos distritos, nas capitais de distrito, é algo que não ajuda minimamente ao desenvolvimento. Isso também não ajuda o facto de se editarem dezenas de livros por dia. As pessoas não têm espaço para os ler também. Sim, é verdade. Eu acho que isso é uma coisa que custa também. A própria divulgação. Não há tempo ao livro respirar e a pessoa poder aconselhar ao cliente que chega, já viu este novo de não sei o que você gosta e tal. É diferente. Agora com dezenas a sair por dia e ter que arranjar. Eu acho que às vezes menos é mais. Aquelas frases bonitas em que se põe
palavras com sentido oposto. Não, mas é mesmo, acho que às vezes menos é mais. Lá está, para dar exatamente para isso, para dar tempo do livro respirar, de alguém ler, de alguém perceber o que é que lá está. O que é que faz sentido ou não, para que tipo de clientes. E lá está, com as dezenas de livros que são publicados diariamente. Isso é quase impossível, não é? É engraçado porque anunciou-se o renascimento da Europa América no dia em que o Presidente, isto ficou para a história, do dia em que o Presidente Marcelo anunciou que havia eleições antecipadas, no dia a seguir ao António Costa se ter demitido. Acho que foi essa a verdadeira razão. Foi a verdadeira razão. A notícia do dia. Foi. Porque senão era o relançamento da Europa América e, portanto, fizeram isso de propósito para não ajudar. Teve-se cair um governo para não falar em ti. Sim, sinto isso. Compraste isto por 5 mil euros na altura, estamos a falar em 21. Como é que isto processa? É uma coisa, estes leilões... Alexandre, aquilo faliu e depois como é que é? Há uma entidade do Ministério de Finanças que põe aquilo online, em licitação pública? Um processo, bem, como é que isso acontece? Não sou a melhor pessoa para explicar, mas resumidamente aquilo é um processo que junto de um tribunal, que é feito um pedido de insolvência e depois ou há uma recuperação da empresa ou então a empresa entrará em liquidação. Pronto. Há uma Assembleia de Credores, foi o caso. Exatamente, e depois, havendo bens para venda, são colocados à venda em esta pública. Foi o caso das livrarias deles e... Foi os livros... Sim, os livros. Eu não sei se as livrarias também eram... espaços. Exatamente, não sei se já ainda eram alugados, isso não sei dizer, mas pelo menos as marcas, os livros e a sede em Sintra, em Martins, ali, sei que foram os ativos que foram à venda e nós só comprámos tudo para credores e não sei o quê. E tu compraste a parte dos direitos do nome das marcas. Sim, exatamente. Tu já anunciaste que há secções que eles tinham temas, como por exemplo a fantasia ou ficção científica ou romance histórico, por exemplo, que tu não vais ter. Sim. Para já. Sim, nós queremos muito focar-nos na compartimentar chancelas. Portanto, Europa América seria só para ficção literária. Europeus e americanos. Americanos aqui está a incluir a América do Sul. Sim. Até agora os 3 são de lá, exatamente. Ainda estamos a construir a ponte para os outros sítios. Exato. África, eu sei que é uma coisa que tu pensas nisso. África? Sim. Lá está, até pela ligação à língua portuguesa, há muitas coisas interessantes em Moçambique, em Angola e Cabo Verde também, e que aliás têm sido também outras editoras que têm estado a lançar e muito bem. E portanto, todas estas novas vozes que nos tragam algo diferenciador para a nossa literatura, acho que é importante e queremos trabalhar nisso, mas para já continente europeu e americano e ficção literária contemporânea. Romance histórico, diria que não, talvez algumas obras que se possam, isto é, não tem que ser um livro que se desenrola em 2024, não é? Sim. Mas pode ser já um livro que foi editado na década de 60 ou de 70 e que por algum motivo não foi publicado em Portugal e que nós achamos que tem valor e interesse a ser publicado. Tu dás sempre o exemplo do Stoner, por exemplo, de John Williams. Sim, exatamente. Foi escrito em 1965. Exato. Ficou mais de 50 anos esquecido, até se tornar agora num boom, uma coisa, não é? Há tantas coisas que às vezes dias para que aconteça. Eu rezo cai um Stoner nas mãos. Sim, qualquer coisa que pode ser, portanto, já escrito há mais tempo, mas que precisa ser redescoberto hoje em dia. E se calhar arranjas coisas nesse campo. Sim, há muita coisa, lá está. Quantos livros não terão essa capacidade? Há tantos autores e tantos livros que foram publicados ao longo de décadas que é quase humanamente impossível ler tudo, não é? Sim, claro. E portanto, acredito sempre que há alguém que consegue redescobrir e um livro que se calhar por algum motivo não fazia sentido numa dada época e que passa a fazer... Exatamente. Eu acho que esse também é um pouco o poder da literatura, como é que no fio do tempo conseguimos ler no dia de hoje uma obra, sei lá, voltando ao Homero, não é? Ou ler uma obra medieval, ou ler uma obra do século XIX e encontrar ali pontos de contacto com o nosso dia-a-dia. Exatamente. Acho que isso é fantástico. Para terminar, se tu fosses Ministro da Cultura, Ministro da Literatura, digamos assim, Alexandre, e sobretudo a pensar nas gerações mais novas, como é que podíamos pôr as crianças a ler mais?
Passa pela escola? Sim, acho que sim. Uma das coisas que eu mais me lembro são dos meus professores de português, que eram de facto, e se calhar lá está, a par da biblioteca, biblioteca da escola. Tiveram um papel muito importante porque conseguiam cativar com a leitura, com os livros que eram apresentados. Eu acho que de alguma forma se tem que desmistificar muito quando se pega num livro na escola, que é uma coisa chata, não é? Sei que é um trabalho difícil, imagino que sim, não quero dar... É importante dar esses livros, mas se calhar a forma como se dá pode afastar da leitura. Exatamente, e portanto não podemos, principalmente agora que existe um boom nos últimos anos de livros infantis, livros ali até, digamos, ao 4º ano, e parece que depois há um fosso enorme até a idade adulta. Todos os livros que são lidos são uma seca, passa a expressão, não é? Não, há livros fantásticos que têm que ser devidamente contextualizados, se calhar. Exatamente. Eu, quando soube que era Seus Mais, por exemplo, sei que li no verão anterior. Eu pensei, eu gosto de ler, deixa-me já ler isto sem ser obrigado a ler. Pois, exato. E gostei imenso. E depois, claro que muitos colegas meus que leram obrigatoriamente naqueles 15 dias. Foram ler os apontamentos da Europa América. Não vamos passar exemplos. Muito bem. Eu estou muito contente por ter vindo aqui. O nosso tempo acabou. Vou só dizer que Eu Matei um Cão na Roménia, é da escritora Cláudia Ulloa Donoso. Foi o primeiro livro editado por esta nova Europa América, que já saiu o ano passado, em novembro do ano passado, fez agora um ano. E depois este segundo livro mesmo antes do fim, do mexicano Emiliano Monge, também muito curioso. E tenho aqui já este terceiro do José Falero, este primeiro romance, e também a primeira vez que ele é editado em Portugal, deste brasileiro José Falero, que é um escritor de Porto Alegre. Nós temos esta ideia, mas nós não temos mais temas para já, deixando estes 3 livros, que são boas ideias para também para oferecer neste Natal, porque não? São 3 grandes ideias, são 3 grandes ideias, mas o Supridores, este último, sim, é um livro fantástico, é um diamante este José Falero. Vamos então ficar com esta ideia. Quero agradecer muito, Alexandre Rezende, a tua presença aqui. Tudo de bom para a Europa América, que bem merece. Muito obrigado. Muito obrigado.